Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Jair e do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Vamos retornar a DS9, mais especificamente ao 12º episódio da primeira temporada, intitulado Frentes de Batalha. Gente, esse é um episódio muito bom, tá? É um episódio que trabalha metaforicamente, né, de uma forma bem interessante, né, a questão árabe-israelense, né, essa luta ancestral, né, árabe-israelense, né, no caso, né, e é uma questão, é um episódio também que vai ser bem interessante porque vai trazer, né, aquela líder espiritual bajoriana que é a Kaiopaka, né, e tudo isso vai tornar o episódio muito interessante. Mas vamos discutir um pouco o plot desse episódio para ficar bem claro essas coisas que eu falei para vocês. O que acontece? A Kaiopaka vai visitar a estação, né? Ela nunca tinha saído de Bajor na vida, né? É uma autoridade importantíssima de Bajor, né? Uma líder espiritual, né? Que vamos dizer assim, inspirou, né, os movimentos, né, de resistência de Bajor contra os Cardassianos, né? E aí, né, ela está visitando a estação, né, e o Sisko, de repente, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer levar a Kaiopaka, né, para conhecer, para fazer uma viagem pela fenda espacial e ir até o quadrante Gama, né? E aí ele faz isso, leva ela, coisa e tal, né? Aí eles estão lá no quadrante Gama, não tem muito o que se fazer lá, né? Ele já vai levar ela de volta, coisa e tal, mas aí ele encontra, né, vamos dizer assim, um sinal, né, um pequeno sinal subespacial, né, que depois ele vai ficar de analisar com mais calma, né? Ele prefere levar a Kaiopaka para a estação de novo por questões de segurança, né? Mas a Kaiopaka, ela fala assim, você está indo embora só por minha causa, né? Não insiste, não precisa voltar por minha causa, vai ver o sinal. Ela começou a insistir, né, que o Sisko tinha que ver aquele sinal, né? Como se ela já tivesse, entendeu, ido lá, né, de uma forma predestinada, como se os profetas já tivessem, entendeu, dado uma missão a ela, ela já sentisse que isso estava acontecendo e que ela precisava, entendeu, que o Sisko investigasse esse sinal para ela, né? Investigasse esse sinal, né? Ela não podia deixar que o Sisko retornasse, né? Que o curso natural das coisas seria, né, o Sisko investigar esse sinal. Quando eles investigam esse sinal, eles chegam a uma lua, né, que tem uma rede de satélites, né? O satélite detecta a nave auxiliar, né, e dá um tiro na nave auxiliar, a nave auxiliar cai na lua, né? Isso vai provocar o quê? A morte da Kaiopaka, né? O grupo avançado tá com o Sisko, tá com o Bashir e tá com a Kira, né? Kira pira na batatinha geral, né? Ela começa inclusive a fazer uns rituais lá, coisa e tal, ela fica desesperada, cai aos prantos, né, em cima do corpo da Kaiopaka, coisa e tal. Mas aí o que acontece? Aparece, né, um grupo, né, de pessoas que vivem na Lua ali, né, que está fortemente armado, né? E aí você percebe que esse grupo é um grupo que tem uma certa rispidez, tem uma certa agressividade, mas tem um líder com o qual o Sisko pode conversar. E aí o que acontece, né? O que é esse grupo? Esse grupo é uma facção que está na Lua, né? Aquele sistema de satélites, né, que está em volta da Lua não permite que as pessoas fujam da Lua, então esse satélite, essa Lua é uma colônia penal, né? E você tem uma facção, né, que está lutando contra outra facção. Então o Sisko, ele fica, né, do lado de uma facção, né? Na verdade ele não fica do lado, ele diz que não toma ao lado de ninguém, né? Mas que ele acabou ficando, né, tendo contato com essa facção aí. Essas duas facções, né, elas lutavam no planeta natal delas, entendeu? Há muitas gerações, né? Eles nem sabiam o porquê da guerra começar, mas um queria vingança contra o outro o tempo todo e eles saíam no braço o tempo todo, a ponto de, né, as lideranças do planeta, né, condenarem essas duas facções a serem expulsas do planeta, né, porque não teve nenhuma forma de negociação de paz, elas estavam sempre brigando uma contra a outra, não tinha conversa de paz que resolvesse o conflito, né? E aí, né, as lideranças do planeta, né, para dar o exemplo, o que eles fizeram? Botaram essas duas facções, né, na Lua, né,
cercada por satélites, né, que se você tentasse sair da Lua, o satélite te derrubaria, né, então você estava preso, confinado lá, né, e com um detalhe muito interessante, né, os corpos das pessoas tinham o quê? Tinham uma espécie de nanosondas, vamos dizer assim, de nanorobôs, né, que faziam o quê? Que regeneravam, entendeu? Os corpos, né, desses caras. Então eles podiam entrar em guerra, eles podiam atirar um no outro, matar um ao outro, coisa e tal, que no final das contas eles sempre eram regenerados por esses nanorobôs, né? E sempre voltavam, entendeu? A lutar de novo. Então era uma guerra que era travada eternamente porque não se tinha medo da morte. Se você não tem medo da morte, você vai, né, continuar lutando, vai morrer, vai ressuscitar, vai lutar, vai morrer, vai ressuscitar. E eles ficavam nesse ciclo a vida toda, né? O nosso, quer dizer, então você está vendo aí, né, que qualquer semelhança, né, com o conflito árabe-israelense não é mera coincidência. Se no caso as pessoas não estão ressuscitando no conflito árabe-israelense, né, esse é um conflito, né, que já dura muitas gerações, né? Então, quer dizer, a metáfora está aí, né? As nanosondas seriam a metáfora de como esse conflito árabe-israelense está se eternizando até hoje, no caso, né? O que vai acontecer? O Cisco, né, dentro do espírito da federação, ele sabe, né, que vai vir uma nave auxiliar para tentar resgatar eles, essa nave auxiliar vai criar alguma estratégia para poder furar aquele bloqueio dos satélites, né? E aí ele propõe, né, que as duas facções, que os líderes das duas facções se reúnam, né, para discutir o que? A federação, né, na pessoa do Cisco, né, ajudar essas duas facções a saírem do planeta e cada uma ir para o seu lado e viver em outro lugar, entendeu? Bem longe um do outro, entendeu? Para que essa guerra acabe, né? Só que a reunião entre essas duas facções acaba se revelando um verdadeiro desastre, né? Você novamente tem a guerra ali acontecendo entre elas, né? E a diplomacia do Cisco toda foi por água abaixo aí. Outra coisa que é muito importante de dizer é que a Caiopaka acaba ressuscitando, né, nessa brincadeira dessas nanosondas aí que estão no meio ambiente, né, que acabam entrando no corpo dela, né? E o problema é o seguinte, depois o Bashir ele vai descobrir que essas nanosondas, entendeu? Elas não, né, sobrevivem em outro lugar. Então todo mundo que está ali vai morrer, né, no caso. Então eles estão realmente confinados, condenados a viver ali. A única alternativa para parar a guerra é fazer o quê? É destruir as nanosondas, que aí eles morreriam mesmo, né? Se eles fossem para uma guerra, eles morreriam mesmo, coisa e tal, né? E aí, de repente, o conflito terminaria, porque não haveria mais o medo da morte. Mas mesmo assim, né? O ódio e o ressentimento e o sentimento de vinganças eram tão grandes, né? Que mesmo que essas nanosondas fossem destruídas, a guerra continuaria. A maior prova disso, né, é que o líder, né, da facção com a qual o Cisco tomou contato primeiro pediu, né, para o Bashir para realmente destruir essas nanosondas, né, para usar isso como arma contra o inimigo, né? Então uma coisa que poderia parar a guerra ele estava querendo usar como arma, né? E aí nessa brincadeira toda, né, o nosso Bashir realmente desiste, né, de ajudar aquele povo, né, que ele realmente está vendo que não tem jeito mesmo, né? O chefe O'Brien e a Dax já haviam chegado, né, com uma nave auxiliar, já tinham conseguido, né, burlar, né, o sistema de defesa de satélites da Lua, né? E aí era aquele negócio, né? Era teletransportar o grupo avançado, era teletransportar a Kira, o Bashir e o Cisco, né? A própria Caiopaka, né, antes mesmo de saber que ela não poderia sair do planeta, que se ela saísse do planeta ela morreria, né, a própria Caiopaka, né, percebeu que acabar com aquele conflito tão antigo, aquele conflito tão ancestral, tinha sido uma missão que os profetas tinham dado a ela, né? Então, antes mesmo dela ser comunicada que ela não poderia ir embora do planeta, ela já falou para o Cisco, Cisco, eu vou ficar, eu não vou embora com vocês não, porque minha missão tá aqui, entendeu? Apaziguar esses dois povos aí, entendeu? Coisa e tal, né? E aí o episódio tem esse desfecho, né? Um tanto melancólico, né? Do grupo avançado não conseguir, né, uma solução diplomática para aquele conflito, da Caiopaka ter que ficar lá, né? Embora a Caiopaka, o Cisco pede desculpas a ela, né? Mas a Caiopaka dá a entender que não vai ser a última vez que eles vão se ver, né? Que eles vão
ainda se vê futuramente, né? O Cisco dá aquele sorrisinho e você tem o teletransporte deles, né? Mas é um episódio com, sabe, com um pouco de cheiro e gosto de derrota, né? Porque ali foi um caso que a federação não conseguiu resolver, né, diplomaticamente, né? Assim como o conflito árabe-israelense. Então, que até hoje, né, você não tem soluções, né? Você não teve uma solução para esse conflito, né? E a Caiopaka lá, né, tadinha, tendo que ficar no meio daquela confusão toda lá para tentar, entendeu? Apaziguar, acalmar os ânimos ali, né? Tem um episódio, né, que realmente, né, ele trabalha uma questão mais política, né, para as pessoas que acham que Jornada nas Estrelas não é político, né, mas está trabalhando aí metaforicamente a questão do conflito árabe-israelense, né, e está mostrando, né, um certo desgosto, uma certa amargura, né, da não resolução de conflitos tão antigos, né, como o árabe-israelense, né, e fica esse clima, né, de amargura de você não ter resolvido o conflito entre aquelas duas facções, né, que era uma metáfora bem clara do conflito árabe-israelense. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como todos os outros, das análises dos episódios, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Abração, fui e até a próxima.